Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil, os nossos votos de muita paz. Ciência e cientificismo. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes apreender a origem divina. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário. Basta essa incógnita para que o homem seja conduzido a relações mais altas no domínio transcendente. As criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda coordenação e de todo equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas, mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos de algum modo pelos conceitos de relatividade, conceitos esses que, por sua vez, seguirão igualmente o curso progressivo do conhecimento. Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito, há a singular diferença que é preciso considerar. A primeira se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. A segunda, porém, é o conhecimento divino puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal, que é a carne. Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos, tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. O orbe terrestre é um grande magneto, governado pelas forças positivas do Sol,
Toda matéria tangível representa uma condensação de energia dessas forças sobre o planeta. E essa condensação se verifica debaixo da influência organizadora do princípio espiritual, preexistindo a todas as combinações químicas e moleculares. É a alma das coisas e dos seres, o elemento que influi no problema das formas, segundo a posição evolutiva de cada unidade individual. O organismo fluídico, caracterizado por seus elementos imutáveis, é o assimilador das forças protoplásmicas, o mantenedor da aglutinação molecular que organiza as configurações típicas de cada espécie, incorporando-se átomo por átomo à matéria do germe e dirigindo-a segundo a sua natureza particular. Emmanuel, nesse capítulo, faz uma distinção entre a ciência, esse conjunto, né, de observação empírica dos fenômenos da natureza e a elaboração de leis para os explicar, que tem um método específico para acontecer e que muito tem avançado para que nós possamos desenvolver filosofia, medicina e outras áreas do saber para garantir a nossa saúde, a nossa preservação e uma melhor qualidade de vida, para que a gente possa atingir a cura de doenças, ou seja, a solução, né, para os males de que padecemos, a fim de que a gente possa viver melhor. Com certeza, uma contribuição muito louvável. E o cientificismo vem como essa corrente que fala sobre a suficiência da ciência para tentar explicar tudo quanto existe, como uma insistência da negação de Deus, né? E hoje a gente sabe, através da própria ciência espírita, que explica os milagres do Evangelho, a excelsitude, a magnanimidade do próprio Cristo, que não é algo sobrenatural ou maravilhoso, mas é algo pertencente à vida, que se antes não era explicado pela via lógica racional, agora o pode ser. Então, nós estamos caminhando para o que o próprio Kardec escreve em Evangelho segundo o Espiritismo, como aliança entre a ciência e a religião. Nesse capítulo, Emmanuel, portanto, vai falar que em cada área científica, como a química, a física, em determinados momentos nós nos deparamos com limitações de entendimento. E essas limitações não são porque a gente ainda não conseguiu desenvolver instrumentos adequados para fazer as nossas perquisições, mas por conta de uma impossibilidade, de uma impotência que marca a nossa natureza humana, justamente para que a gente consiga dar os louros ao Criador. E nos momentos, tanto da matemática quanto da física, que a gente precisa fazer as abstrações, é nesse momento que a gente deveria considerar que há muito mais sobre o que a gente não sabe, um domínio daquilo que os nossos sentidos não conseguem perceber, do que efetivamente existe. Então, que a gente pode mapear pela via cognitiva, ainda é um fragmento muito pequeno de toda a sabedoria do universo. A harmonia, tanto dos corpos infinitamente grandes quanto infinitamente pequenos, ela se dá na inteligência divina. É na inteligência divina que a gente vai ver encerrada a explicação para tudo aquilo que a gente ainda não consegue atribuir. Mas é lógico que isso não significa tudo deixar nas mãos de Deus. O progresso intelectual e o avanço da ciência contribui para o próprio avanço da humanidade. É uma alavanca também para o processo moral do homem, mas é preciso dar as mãos, né, entre essas duas partes, com o objetivo de que nós possamos caminhar cada vez mais e sempre. E aí, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, item 8, Kardec vai escrever um belo texto intitulado Aliança da Ciência com a Religião, em que ele vai dizer que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. E essa incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias, na verdade provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Foi daí que resultou um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Mas
Depois da doutrina espírita, a gente tem uma tendência de fazer uma aliança entre essas duas alavancas. É toda uma revolução moral, como diz Kardec, que se realiza nesse momento sob a ação dos espíritos, que deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá se opor, porque estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei de progresso, que também é uma lei de Deus. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe, nos inspire e nos envolva sempre com a sua santa e divina paz. Se Deus quiser, nós retornamos na próxima semana. Um grande abraço e até a próxima.